Questão 142 da prova amarela do Enem 2020. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, deixa eu pegar aqui a canetinha, no ponto A, B e C, estão respectivamente as casas de André, Bernardo e Carlos, tá certo? André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Bom, eu vou dividir esse problema em algumas etapas. Primeiro, eu vou calcular todos os caminhos possíveis de André e até a casa de Bernardo. Vou contar todos. E depois eu vou contar aqueles caminhos que passam pela casa de Carlos. Aí eu faço a subtração. O todo, caminhos que vão de A até B, todos os caminhos, seguindo sempre a regra de somente para a direita ou para cima. Faço essa continha, depois eu subtraio dos caminhos que passam pela casa do Carlos, porque não me interessam isso, é por isso que eu estou subtraindo, tá? Então vamos começar calculando o total de caminhos de A até B. Observe, para ir de A até B, eu preciso me deslocar 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Vou traçar aqui um caminho, vocês podem traçar outros aí, seguindo sempre a regra de só para a direita ou para cima. Observe, eu vou seguir esse caminho aqui. Se você contar nesse caminho, eu precisei me deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima. Eu vou traçar outro caminho, vou pegar aqui outra cor. Outro caminho diferente. Por exemplo, até esse aqui mais simples, ó. Vim daqui até B. Nesse caminho também, eu tive que me deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima. Então, não importa o caminho que você escolha, você vai ter que se deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima, tá certo? Agora, como isso vai acontecer? Vão ter várias maneiras. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente calcula essa quantidade de caminhos nesse caso? Isso é um problema de permutação com elementos repetidos. Eu tenho 4 para a direita, você pode pensar até numa letra D, se você quiser, 4D, 4 letras D, que você vai andar para a direita, e 3 para cima, 3 letras C, você pode pensar. Então, de quantas maneiras você consegue permutar 4 vezes para a direita e 3 para cima? Ou 4 letras D e 3 letras C? Bom, problema com permutação com elementos repetidos. Eu tenho 7 elementos, 4 para a direita e 3 para cima. Então, é uma permutação de 7 elementos. Só que é uma permutação com elementos repetidos. Aí eu coloco aqui em cima o número 4, são os 4 para a direita, que eu tenho que me deslocar, e um 3 aqui em cima. Na formulazinha da permutação com elementos repetidos, a conta é essa, né? 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o número que está em cima, vezes o 3 fatorial, outro número que está aparecendo em cima, é a quantidade de elementos repetidos, tá bom? Isso aqui vai dar 7 fatorial, eu vou espalhar ele um pouquinho, vai ser assim, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu posso parar aqui no 4 fatorial, não há necessidade de você ir multiplicando até chegar no 3, 2, 1. Porque embaixo, no denominador, também tem um 4 fatorial. Aí eu posso cancelar esse 4 fatorial com esse. E esse 3 fatorial, se você calcular 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então, vou colocar vezes 6. Aí esse 6 também cancela com este aqui. E o resultado dá 35, 7 vezes 5. Ou seja, existem 35 caminhos de André ir até a casa de Bernardo. Só que nesses caminhos, alguns deles podem passar pela casa do Carlos, não está excluída essa possibilidade. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou contar os caminhos que vão da casa de André até Bernardo, passando pela casa do Carlos. Como é que eu conto isso? Primeiro, eu vou contar de A até C. Os caminhos que vão de A até C, tá bom? Quantos são os caminhos que vão de A até C? De A até C, existem... Deixa eu apagar aqui esses caminhos que eu fiz. Para ir de A até C, você deve, em qualquer caminho que você escolher, andando sempre para a direita ou para cima, você vai precisar se deslocar 2 vezes para a direita e 2 para cima. Não importa o caminho que você trace aqui,
você vai andar 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Tá? Seguindo a regra de andar somente para a direita e para cima. Então, você vai andar 2 vezes para a direita, e eu digo 2 e escrevo 4, né? Isso aqui é bom. 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Então, para ir da casa de André até Carlos, eu vou fazer novamente uma permutação com elementos repetidos. É uma permutação agora com 4 elementos, porque são 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima, sendo 2 vezes para a direita e 2 para cima. São elementos repetidos. Aí eu coloco aqui em cima. Novamente, aqui vai dar 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, isso aqui dá 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode espalhar tudo aqui, vai ser tranquilo essa conta. E embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 2 fatorial, que também dá 2. Embaixo vai dar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Eu posso cancelar com 4, que está no numerador. E a resposta vai dar 3 vezes 2 vezes 1. A gente sabe que dá 6. Aí agora eu vou pegar os caminhos que vão de C até B. Para ir de C até B, quantas vezes você tem que andar para a direita e quantas vezes você vai ter que andar para cima? Se você quiser fazer uma pausa para responder isso, é interessante, tá bom? Muito bem. Para ir de C até B, não importa o caminho que você escolha, você vai andar sempre 2 vezes para a direita e 1 vez para cima. Então você tem 3 elementos aqui para permutar. Novamente é uma permutação com elementos repetidos. Permutação de 3 elementos, sendo 2 vezes para a direita e 1 vez para cima. Fazendo a continha, isso é 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial. 3 fatorial, você já pode colocar as respostas até direto, porque 3 fatorial a gente sabe que é 6, 2 fatorial a gente sabe que é 2, e 1 fatorial é 1. 2 vezes 1 dá 2, então no denominador fica o 2 mesmo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, para ir de A até C são 6. Para ir de C até B são 3. Então, para ir de A até B, passando por C, eu devo fazer o produto dessas duas etapas, pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho 6 escolhas, enquanto o alarme toca aqui do lado, eu tenho 6 escolhas para ir de A até C, e eu tenho 3 escolhas para ir de C até B. Aí o princípio diz, multiplica essas duas etapas, essa quantidade de escolhas, que você vai ter o total de possibilidades. Ou seja, para ir de A até B passando por C, eu tenho 6 vezes 3, que dá 18 possibilidades, tá? Nessas 18 possibilidades, elas estão obrigatoriamente passando pela casa de Carlos, que é o ponto C. Então, o que é que eu faço agora? Eu pego o total de caminhos, 35, que inclui os que passam e os que não passam, os caminhos que passam e não passam pelo ponto C, pela casa de Carlos. E subtraio 18, que são os caminhos que obrigatoriamente passam pela casa de Carlos. 35 menos 18 dá... Menos 20 dá 15, mais 2, 17. Dá 17 essa resposta, né? Que a gente reconhece aqui como item C. Tá legal?